Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão socioambiental. Hoje a gente vai falar sobre o Triple Bottom Line, tá? Ou mais conhecido em português como tripé da sustentabilidade. Como unir planeta, pessoas e lucro na gestão empresarial. Então aqui a gente já começa, né, a voltar a nossa disciplina mesmo para a parte que importa, que é a parte da administração. É a parte onde nós encontramos toda essa questão de gestão ambiental com as empresas, com os interesses que as empresas têm em gerar lucro sem ferir o meio ambiente, tá bom? Então, o Triple Bottom Line é um conceito de gestão que preza pela sustentabilidade de forma ampla nas empresas. Mais do que preocupações ecológicas, é preciso ter uma atuação mais sólida entre os setores, tá? Entre outros setores. Então, o Triple Bottom Line, ele traz muito fortemente o princípio da sustentabilidade, que é o que a gente precisa retomar, né? Vamos dar uma lembradinha, então, no que é o princípio da sustentabilidade. De acordo com o Buff 2015, muitos acreditam que é recente a origem do conceito de sustentabilidade, que teria aparecido nos anos 70, quando surgiu a consciência dos limites do crescimento nas reuniões organizadas pela Organização das Nações Unidas, né? Do crescimento populacional. E isso estava realmente algo que é muito presente até hoje, né? E no intuito de que as pessoas, que os governos pensam que diminuir a população vai diminuir o impacto que tem de poluição, ou danos ou impactos ambientais no meio ambiente. Mas o conceito tem origem há mais de 400 anos. Lembram aqui que eu trouxe para vocês? Lá na década de 1900, na década de 60, onde começou, né, com o livro A Primavera Silenciosa, já mostrei essa linha do tempo, não vou falar sobre ela. Mas já falei, né, pontualmente sobre cada um desses itens, mas eu trouxe para relembrar o que o autor falou ali, né? Que ele disse que muitas pessoas acham que surgiu nos anos 70. E é quando nessa época, dos anos 60 até hoje, é quando isso se consolidou de maneira muito mais forte, né? Gerando conceitos como, por exemplo, desenvolvimento, ecodesenvolvimento, aqui em 1982, depois que virou desenvolvimento sustentável, que virou sustentabilidade, né, nos tempos atuais. Então, esse conceito ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas isso realmente se dá num tempo muito mais contemporâneo, né, muito mais próximo dos anos que nós estamos, a partir dos anos 70. A palavra sustentabilidade, ela tem dois sentidos, certo? O passivo e o ativo. Então, o passivo, ele remete à ideia de que a sustentabilidade é o que o planeta faz para que o ecossistema ele não se destrua ou decaia. Ele se refere à capacidade da Terra de não apenas se conservar, né, mas de prosperar, coevoluir e se fortalecer. E tem muito a ver com tem muito a ver com o conceito de recursos naturais renováveis, tá? E o ativo é a sustentabilidade quando ela reflete as ações que são tomadas pela população para possibilitar que o planeta e os seus biomas mantenham-se vivos, alimentados de nutrientes e protegidos. Então, o passivo é a própria terra, né? Se auto renovando naturalmente. E já o ativo, ele é as pessoas, né, os seres humanos envolvidos em prol de fazer essa manutenção do meio ambiente para que ele siga preservado de alguma forma, certo? Só complementando aqui, né, que o conceito tem origem há mais de 400 anos, de fato, né, a gente viu lá nos primeiros conceitos, né, que trazem, remete à antropologia, a relação do homem com o meio ambiente, como ele foi se entendendo com esse meio ambiente, a gente já viu isso lá na nossa primeira aula, tá bom? Sustentabilidade, então, que é a sustentabilidade, afinal, né? A sustentabilidade, ela é o princípio que assegura que as nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as futuras gerações. Então, a sustentabilidade, ela tem o princípio, né, a ideia inicial de que, para haver a sustentabilidade, eu preciso preservar, conservar o ambiente natural para as gerações futuras, porque é um direito dessas gerações futuras acessar esses recursos. Afinal, elas nem existem ainda, elas nem nasceram e provavelmente talvez nem tenham acesso a muitos recursos naturais que estão em extinção, tá? Ou que estão sendo extinguidos pelo uso contínuo dos seres humanos e não têm capacidade suficiente de se repor, de se recompor, tá? O Elkington é o criador do tema, da temática, né? Triple Bottom Line, do título Triple Bottom Line, é o Elkington, certo?
é um autor muito importante nessa área. O conceito de sustentabilidade ele encontra-se em constante expansão, buscando englobar a complexidade que o envolve. Ele abrange duas tarefas. A primeira é conhecer o que é indispensável para que a vida de todos os seres vivos seja mantida e identificar e respeitar os ciclos de regeneração do mundo natural, ou seja, dos recursos naturais, né, sem uma excessiva interferência humana. Certo, então, pessoal, dando essa retomada, né, eu achei bem importante a gente dar uma lembrada do que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento sustentável, como se deu, até para a gente se situar um pouquinho, né, para podermos entender o contexto em que se dá o Triple Bottom Line, ou o tripé da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, eles são termos que são familiares para vocês? Provavelmente sim, né? Eu já inundei vocês com várias aulas sobre isso. Há décadas eles estão em alta e são pauta em todo o mundo, especialmente com foco no setor corporativo, porque o setor corporativo, ou seja, as empresas, elas têm um apontamento muito grande da sociedade em função de estar explorando, vendendo, comercializando, ganhando dinheiro, né, lucrando em cima desses recursos, e não tendo o cuidado suficiente para repô-los. Nesse contexto, as empresas elas buscam uma relação saudável, nem todas, né, mas a gente sabe que muitas fazem isso. Busca uma relação saudável com recursos naturais e sociais, mas sem deixar de pensar no lucro. É possível um mundo onde as empresas elas consigam associar, né, o lucro e também o cuidado com o meio ambiente. Essa é a base de um conceito importante, né, que é o Triple Bottom Line. Muita coisa mudou no mundo desde o desenvolvimento dessa proposta, mas a questão é que a sustentabilidade é uma demanda que só cresce. Por esse motivo, é importante que as empresas tenham um melhor entendimento do conceito para, de fato, né, concretamente, conseguirem aplicá-lo na sua atuação. Então, o que é o Triple Bottom Line? Ele trata-se de um conceito que prega a gestão empresarial com foco, além dos resultados, que é o lucro, né, das empresas, no impacto causado pela empresa no planeta. A sustentabilidade ela é um tema comentado há algumas décadas e de forma contínua. Né? Nunca se para de falar sobre isso e das maneiras com que pode se fazer para preservar o meio ambiente para gerações futuras. Talvez pela complexidade que envolve esse assunto, né? Porque precisa haver investimento, as empresas precisam abrir mão, muitas vezes, de parte dos seus lucros para poder fazer um reinvestimento para tornar a sua empresa sustentável. Para a população mundial, adotar novos hábitos é parte da mudança proposta, o que tem relação direta com as práticas de consumo e as relações com as marcas. Principalmente, pessoal, por não só no processo de fabricação, mas também nas embalagens, né? Que a gente já conversou sobre isso nas nossas aulas. Muitas vezes as pessoas elas estão mudando as suas preferências de consumo, as suas relações com as marcas, em função dessas marcas terem, por exemplo, um produto orgânico ou uma embalagem orgânica biodegradável, que vai se degradar no meio ambiente, ela vai retornar ao meio ambiente muito mais facilmente que um saco plástico, que uma garrafa PET, por exemplo, em muito menos tempo. Ela é biodegradável, ela se degrada ao ser exposta, né, ao ambiente muito mais rapidamente. E o material com que ele é feito não agride, não preserva, não polui o meio ambiente, tá? Não degrada, é isso que eu ia dizer. Não, eu disse preserva, mas a palavra que eu queria usar era degrada, não degrada o meio ambiente, tá bom? Bom, então, por que é o 3Ps, né, da sustentabilidade? Porque é a palavra em inglês, que é People, Planet e Profit, que seria pessoas, planeta e lucro. E em português é PPL, né, que são pessoas, planeta e lucro, tá? E por isso, mas se difundiu a ideia dos 3Ps, que aí vai considerar as palavras em inglês, Planet, Profit e People. E é justamente na atividade de grandes empresas que as principais mudanças elas podem e devem ser implementadas. E para isso, o Triple Bottom Line é fundamental. Em uma tradução literal do inglês, o termo significa linha tripla de fundo. Tá? Triple Bottom Line, linha tripla de fundo. Mas o termo usado por aqui, no Brasil, né, ajuda a entender melhor a proposta, que é o tripé da sustentabilidade. Nesse caso, o tripé ele é formado pelas perspectivas do planeta, das pessoas e do lucro. Numa pirâmide, em formato de pirâmide, né? De um triângulo ali, que envolve os três tripés, no caso, né, da sustentabilidade,
em que eles estão interligados, eles estão interseccionados, né? E um depende do outro para coexistir. Nesse caso, né, ou seja, uma empresa deve ser conduzida visando a parte econômica, os seus impactos ambientais e como ela se relaciona com os seus colaboradores. Nessa ideia, é possível perceber como a sustentabilidade é algo muito maior do que simplesmente a preservação de recursos naturais e a redução da agressão ao planeta. Ser sustentável é ter as ideias que consigam se renovar, gerenciar sem explorar, lucrar de forma responsável e com foco na continuidade da companhia, além de viver e conduzir projetos que não prejudiquem nenhuma esfera. Então, a gente vê, né, essa mudança de comportamento das organizações para tentar se adaptar a isso. E o exemplo, ele sempre vem, né, de cima para baixo, ou seja, das maiores empresas que têm condições de arcar, né, que são as que mais poluem, mas também tem as que mais têm condições de arcar com uma estrutura para prevenir, para melhorar, para mitigar essa agressão ambiental que, porventura, elas venham a fazer. Como é que surgiu o Triple Bottom Line? A primeira vez que se tomou conhecimento, né, dessa palavra, esse termo, Triple Bottom Line, foi na década de 90. Mais precisamente no ano de 1994, né, o grande idealizador dessa proposta foi John Elkington, que eu já comentei com vocês, há uma frase dele lá no slide anterior, quando lançou o artigo de Triple Bottom Line, What is and How Does It Work? Na sua reflexão, pela primeira vez, ele fala sobre a ideia de mensurar os resultados da empresa a partir de 3 pilares básicos, que ficam conhecidos como os 3PL, que é People, Planet and Profit, ou Pessoas, Planeta e Lucros. A ideia é que a gestão pudesse desenvolver a empresa dentro das três perspectivas e sempre demonstrar os seus resultados a partir dessas bases. A partir dessa ideia, era possível, então, né, entender que a proposta do Elkington de maneira mais simples. Para que uma empresa pudesse ter sucesso dentro de um título de sustentável, ela precisaria integrar seus resultados positivos diante dessas 3 bases. E aqui eu tenho, então, né, a base econômica, social e ambiental, onde eu tenho alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Os indicadores econômicos seriam consumo atual de energia por habitante, consumo de energia renovável, recursos despendidos na proteção do meio ambiente, medido como porcentagem do produto interno bruto, por exemplo. Os indicadores sociais seriam a taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida ao nascer, participação no PIB do gasto nacional da saúde, taxa de desemprego e níveis de transparência pública e ética social. Indicadores ambientais é emissão de gases do efeito estufa, consumo de água por habitante, reciclagem e reuso de resíduos, conservação ou recuperação de recursos vegetais e nível de proteção do capital natural e de responsabilidade socioambiental. Esses exemplos, eles são do BUF 2015, eles são muito mais voltados, né, pessoal, não para a parte das organizações em si, né, porque as organizações não têm influência sobre a taxa de mortalidade infantil, mas por parte do entendimento geral de como, de quais são os impactos, né, que, por exemplo, o governo pode mitigar a partir do tripé da sustentabilidade, tá? Nos países como um todo, no mundo, né, como em termos de sociedade. Agora, em termos de organização, a gente pode ver de uma maneira muito mais focada. Por exemplo, frequentemente ignorada ou trabalhada superficialmente, né, a responsabilidade social das empresas, ela gera grande impacto no contexto em que elas estão inseridas e também os seus colaboradores. Há 2 maneiras de ver a questão social por uma companhia, né, por uma empresa, que é internamente e externamente, ou seja, a relação social que os colaboradores têm, que a empresa tem com seus colaboradores dentro da empresa, ou externa, que a empresa como um todo tem com a comunidade. É preciso exercer responsabilidade e boas práticas diante dos funcionários e também estender essa atuação à comunidade. Começando dentro, né, uma empresa preocupada com a sustentabilidade, ela deve respeitar os seus colaboradores e oferecer boas condições de trabalho. Nesse sentido, o mínimo que se espera, né, da empresa é o atendimento de aspectos como flexibilidade, remuneração justas, benefícios, inclusão e diversidade e suporte. Isso garante um ambiente de trabalho saudável uma relação harmoniosa e justa, fatores que impactam positivamente os resultados da empresa. Além disso, deve haver uma preocupação com a comunidade na qual a empresa está inserida.
Ajudar o seu entorno é fundamental, muitas vezes como forma de realmente assumir a sua responsabilidade como grande organização. Como, por exemplo, por meio de projetos sociais, valorização da mão de obra local e programas de apoio ao bem-estar e incentivo educacional são alguns dos melhores exemplos de como atuar nesse sentido. Aí vocês vão pensar, tá, mas o que que isso tem a ver, né, relação social da empresa com os colaboradores, da empresa com a comunidade, com a sustentabilidade? Isso impacta diretamente nos resultados da empresa, em como esses colaboradores eles trabalham em prol dos objetivos da empresa. Então, se eles têm uma qualidade de vida acessível, melhorada, com condições dignas de trabalho, assim, não razoáveis, condições boas, condições dignas, né? Como a remuneração justa, com benefícios, com o suporte que é dado pela empresa, isso realmente vai impactar no resultado da empresa e, consequentemente, vai resultar também nas ações que ela faz para mitigar a sua agressão, o seu impacto no meio ambiente, que provavelmente vai fazer parte da política da empresa. Lembram que eu comentei com vocês que isso também era parte isso devia ser entendido como uma cultura organizacional? Como é que eu crio uma cultura organizacional dentro da empresa? A partir de políticas, a partir de preceitos estipulados no estatuto da empresa, junto aos colaboradores. Então, eu preciso incutir nesses colaboradores esse espírito também. Tá? Para isso, para ele entender e captar, ele precisa estar bem. Para ele estar bem, eu preciso ter uma boa relação social, certo? É nesse sentido que o social ele, ele, ele implica, né, na sustentabilidade. O econômico, né, que é a parte econômica, ela gera muitas dúvidas dentro da ótica do Triple Bottom Line, porque também gera muito espaço para desconfiança. Ora, se eu sei que a empresa vai gastar mais tendo que ser sustentável, isso não é muito lógico, né, ter um princípio econômico. Mas faz sentido também. As empresas nem sempre sabem como deve ser uma gestão mais sustentável e responsável financeiramente, então o foco se limita ao lucro, que é o objetivo fim de todas as organizações. Mas existem formas de fazer isso, tá? De ser uma empresa financeiramente responsável, ter uma gestão sustentável e ainda assim visar o lucro, tá? O primeiro passo é cuidar do seu patrimônio, do patrimônio da empresa de maneira responsável, com a renovação do que é necessário em nível de equipamentos e ferramentas e investindo para ter bons resultados. Esses cuidados internos, eles são fundamentais para que a empresa tenha uma produção e uma prestação de serviços da melhor qualidade. Inclusive, é preciso ter maior responsabilidade na gestão financeira, especialmente em relação aos investimentos e orçamentos. Análises e estudos mais detalhados são importantes para que, a longo prazo, a companhia consiga se manter sem problemas econômicos. Há ainda a necessidade da preocupação com a responsabilidade fiscal. As empresas elas precisam se comprometer em demonstrar os seus resultados de maneira mais adequada, sobretudo quando existem acionistas, né, que estão ali cobrando, que estão ali verificando, fazendo participando ativamente, né, da fiscalização de como está sendo gerido os recursos da empresa, interessados nessas informações. São obrigações que se estendem à gestão de documentos fiscais e ao pagamento dos devidos tributos e declarações à Receita também, tá? É a mesma lógica. Se a saúde financeira da empresa estiver bem, consequentemente, ela vai conseguir se manter a longo prazo, né, com rentabilidade, e também vai conseguir manter as ações que vão fomentar a sustentabilidade dentro da empresa, de políticas da empresa, tá bom? A questão ambiental também é muito forte, né? Não é porque é sustentável que tem essa gestão ambiental. Vamos ver o que é isso. A questão é mais debatida e frequentemente entendida como central, que é a causa ambiental, é tão importante quanto as que foram citadas, né? Que é a social e a econômica. Isso dentro da ideia de sustentabilidade como um todo. O foco é manter as práticas de produção mais adequadas, como a emissão de poluentes e o descarte de matéria-prima. Além do mais, há necessidade de explorar recursos naturais com mais responsabilidade, certo? Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, das pedreiras, das mineradoras que utilizam uma quantidade enorme de água para fazer, né, a raspagem dos solos para gerar, né, o minério, para então fazer ferro, fazer aço, enfim, isso é um exemplo. Ou então as mineradoras que fazem a escavação para poder extrair pedras preciosas e outros minérios, né, que saem que são
obtidos nesse processo. São alguns, ou então, por exemplo, o uso de agrotóxicos em plantações, que também vão acabar prejudicando o meio ambiente, né? Vão infiltrar, porque aquele agrotóxico, ele não fica só no plano superficial ali, na planta, digamos assim, né? Onde tem o arroz, onde tem o trigo, onde tem a plantação. Ele penetra no solo. Penetrando no solo, ele chega nas camadas de água que tem no solo, embaixo, lá embaixo da terra, depois de todas aquelas camadas. Lembra lá daquelas aulas de ciências, lá na quinta, sexta série? Então, continua a mesma coisa. Então, tem a camada de solo, tem pedra, depois de várias camadas, nós temos os lençóis freáticos, a água, que vai ser consumida, porventura, né, por todos nós. Então, isso vai penetrando no solo, vai contaminando o solo, certo? E a água, consequentemente, que está no solo. Então, existem uma série de impactos e danos ambientais que vão sendo ocasionados por todas essas organizações, né? Então, isso precisa ser observado. Nesse sentido, as práticas sustentáveis são aquelas que garantem uma continuidade. O que quer dizer isso? Que tem a preocupação de continuar usando esses recursos, o que só é possível com uma exploração adequada. Vejam só, pessoal, agora existe um movimento muito forte, já falei isso na aula, vou retomar porque é bem pertinente essa aula, com relação aos carros elétricos, né? Por que que tem tanto movimento para forçar os carros elétricos? Tem países no mundo que já tem data prevista para encerrar o uso de carros a combustível, não vai ter mais venda de combustível, não vai ter como andar no veículo, porque não vai ter fonte de combustível para usar. O que eles querem usar é elétrico, porque a energia pode ser gerada a partir de recursos renováveis, como, por exemplo, o sol, o vento, né, como a energia eólica ou a energia solar, certo? Então, são fontes de energia limpa. Porque eles percebem que daqui a algum tempo essas fontes de recursos elas vão se tornar escassas ou vão se extinguir. Então é necessário, né, criar um novo mercado para que possa ser atendido, para que possa haver, né, meios de transporte que possam continuar trabalhando. É possível ir além no controle do uso da matéria-prima e na emissão de poluentes. E isso está ligado a programas de preservação e com o comprometimento com o incentivo de novas práticas mais interessantes. Muitas empresas elas se posicionam como sustentáveis, mas nem sempre estão prontas para realmente mudar completamente isso, tá? Então, tem muitas empresas que se dizem sustentáveis, mas não são, de fato, ou não sabem muitas vezes como ser, como implementar o tripé da sustentabilidade. Ter maior responsabilidade ecológica é um caminho que exige mudanças estruturais profundas, e não somente algo voltado para o marketing. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, que é consumo sustentável, né? Uma coisa assim. A empresa que consegue isso alcança outro patamar e em longo prazo pode colher bons frutos. Nesse slide final aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, porque nem tudo são flores, né? Existe o tripé da sustentabilidade, existem os preceitos que são os 3 P's, né? Que é social, econômico e ambiental, certo? Mas nós temos também questões que envolvem uma complexidade, né? Da aplicação do Triple Bottom Line. Então, para que o Triple Bottom Line ele seja aplicado de maneira fiel, algumas dificuldades precisam ser superadas. E esse é um ponto que ainda gera muitos debates. É comum que empresas encontrem etapas mais complexas e problemas específicos, mas o mais importante é saber detectar essas complexidades. E, a partir disso, trabalhar de maneira estratégica com soluções que realmente se destaquem. Então, nós temos 2 exemplos aqui, né? De linhas incompletas e de lucro acima de tudo, que as empresas muitas vezes elas podem, né, colocar ter essas 2 questões que precisam ser resolvidas dentro da organização para que efetivamente o triple bottom line possa acontecer. Então, as linhas incompletas é um tripé que não se sustenta, né? Se falta uma de suas bases. Vocês sabem que é um tripé, né? Por exemplo, um tripé de máquina fotográfica. Ele tem 3 pés, 3 pernas. Se eu não tiver uma daquelas pernas ali, ele não vai se sustentar. Aí a mesma lógica funciona no tripé. Eu preciso ter o social, o ambiental e o econômico trabalhando juntos para manter, né, para manter o objetivo da sustentabilidade nas organizações. Essa analogia ela funciona muito bem para avaliar a sustentabilidade completa de uma empresa.
Algumas companhias, elas deixam de focar em uma delas e acabam desenvolvendo pouco as bases negligenciadas, que é um erro, né? Nem sempre isso acontece premeditadamente, muitas vezes é um descuido que acontece, né? Mas é importante sempre colocar a gestão sob análise para avaliar em quais das três perspectivas ainda há um subdesenvolvimento, ou seja, que precisa ser melhorado. É preciso que o social, o econômico e ecológico, ou ambiental, né, sejam trabalhados da mesma forma para que o crescimento seja integrado. E o lucro acima de tudo, né? O lucro é sempre uma questão importante para as empresas, principalmente as empresas privadas. Mas as empresas que querem se enquadrar em um modelo de gestão amplamente sustentável, elas precisam pensar o lucro com um peso diferente. Não que ele não deixe de ser prioridade, né? Na verdade, só não pode ser a razão para que as outras bases do tripé elas sejam negligenciadas. Por exemplo, vou cuidar só o econômico, o social e o ambiental não importa. Não é triple bottom line, aí não é tripé da sustentabilidade, tá? Muitas vezes isso acontece em busca de uma produção mais barata, mas mais agressiva à natureza. Más condições de trabalho, falta de incentivos sociais, pouco investimento na companhia e uma série de outros fatores. Os lucros até se mantêm altos, mas a relevância da empresa no longo prazo vai ficar comprometida, principalmente numa sociedade que está cada vez mais atenta com as redes sociais, né, que causam um grande impacto no pensamento, na formação da opinião das pessoas. Então, é muito fácil hoje denegrir a imagem de qualquer pessoa ou de uma empresa, principalmente. Isso pode marcar a empresa para sempre e causar prejuízos, né, incontáveis. Certo, pessoal? Então, isso foi um pouquinho do Triple Bottom Line, tá? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.